Bom dia, meus irmãos. Como é bom podermos estar juntos nesta manhã de domingo, dia 21 de junho. Estamos, pela graça de Deus, iniciando o nosso tempo de estudo bíblico, estudo na escola dominical. A palavra de Deus no Salmo 91 nos lembra: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Nós estamos certos de que nosso abrigo é o Senhor. Nós descansamos à sombra do Onipotente. Hoje vamos tratar sobre a graça que triunfa sobre o nosso cansaço, e nós precisamos aprender a descansar. Nós vamos orar nesta hora, agradecendo a Deus pela vida daqueles nossos irmãos que fazem aniversário nesta semana, a partir de hoje até o próximo sábado. Eu não tenho aqui a relação dos nomes, eu não recebi, mas eu me lembro bem que nossa irmã Erilda está fazendo aniversário hoje. Nós vamos louvar a Deus pela vida dela e os demais aniversariantes da semana. Vamos orar. Nosso amado e bondoso Deus, nós te damos graças por esta manhã que o Senhor nos dá. Com ela, Senhor, estamos certos de que renovaste sobre nós as tuas misericórdias, e são elas a causa de não sermos consumidos. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida. E nesta manhã nós celebramos com gratidão mais um ano de vida que tu concedes à tua filha, nossa irmã Erilda. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, seus filhos, seus netos, ó Deus, abençoando seus irmãos, dispensando da tua graça sobre cada membro da sua família. Ó Deus, nesta hora nós também intercedemos pelos demais aniversariantes, que não temos os seus nomes aqui, mas sabemos que o Senhor quer dispensar sobre cada um, aqueles que são membros aqui da Terceira Igreja, ou aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. O Senhor quer dispensar da tua bondade sobre cada um deles. Ó Deus, ajuda-nos nesta manhã, aqui na atividade que vamos aqui realizar. O teu nome seja glorificado. Abençoa aqui a vida do reverendo Marto, a vida do nosso irmão André, que o Senhor esteja abençoando também os nossos irmãos que nos acompanham nos seus lares. Guarda o nosso coração diante do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marto, estamos juntos de novo, né? Graças a Deus. Graças a Deus, mais um domingo, mais um dia de serviço ao Senhor, e bom é servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe enquanto nós meditamos em sua palavra, enquanto nós entoamos cânticos de louvor ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe aos nossos amigos, aos nossos irmãos que nos acompanham pela rádio Os Semeadores e também pelo nosso canal aqui da Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Deus nos abençoe. Vamos em frente. Vamos ao Salmo 92, numa leitura alternada. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar tua benignidade e todas as noites tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois tu, Senhor, me alegraste com seus feitos. Exultarei com as obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O homem brutal nada sabe, nem o louco entende isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nós vamos adorar o nosso Deus, o hino 39 do nosso inário, novo cântico. Vamos juntos cantar. Aproveite para celebrar com gratidão a Deus este privilégio de, nesta manhã, adorá-lo na beleza da sua santidade. Hino 39, ó vinde crentes da louvor. Louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Nós estamos chegando ao final de uma série de estudos sobre a graça. E o texto de hoje é Hebreus capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. Nesses 3 meses que já estamos em transmissão ao vivo, através do Facebook, da rádio e até mesmo do YouTube, quando baixado para o YouTube, nós temos estudado sobre a graça. E o primeiro foi sobre a graça triunfa sobre as nossas fraquezas. Depois, num outro estudo, trabalhamos a graça triunfa sobre problemas familiares. Depois falamos sobre a graça triunfa sobre nossos medos, depois sobre as nossas fragilidades, depois sobre as nossas desobediências, sobre a nossa incredulidade, sobre a nossa soberba, sobre os nossos pecados, sobre a nossa ansiedade, sobre a nossa rebeldia, sobre os nossos sofrimentos. No último domingo estudamos a graça triunfa sobre as nossas precipitações e hoje a graça triunfa sobre o nosso cansaço. Temas interessantes, né, pastor? E nós estamos chegando ao final desta série de estudos sem cansaço, porque sustentados pela graça de Deus, né? Então nós vamos concluir e vamos dar início a uma nova sequência. Foi justamente o período, né? Nós iniciamos justamente na primeira lição que nós tivemos, foi justamente no início desse período em que nós tivemos que ir até a sua casa, que você não pôde vir até a igreja. Mas prossigamos porque essa é a vontade de Deus para conosco e ela é sempre boa.
é sempre perfeita, é sempre agradável. E Ele faz com que todas as coisas venham a contribuir para o bem daqueles a quem Ele ama, daqueles a quem Ele tem chamado. É verdade. Para não dizer que não foi somente esses estudos, nós tivemos um primeiro que falamos sobre a providência de Deus. Depois iniciamos essa série sobre a graça de Deus e chegamos até aqui também pela graça de Deus, sem cansaço. 14 semanas, 14 domingos 14 domingos, graças a Deus. Bom, o texto de hoje é Hebreus capítulo 4, verso de 1 a 16. Nós não vamos ler o texto, que nós vamos fazendo uma exposição mais à frente sobre ele. Eu vou pedir ao pastor Marco para orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso tempo de estudo. Deus amado, bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos porque o Teu cuidado sobre as nossas vidas tem sido presente e abundante. Amém. O Senhor tem preservado, o Senhor tem suprido, o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus querido, apesar de todos os males que nos cercam, Verdade. apesar das armadilhas, dos laços que o inimigo coloca, e apesar de nós mesmos, com as nossas falhas, com as nossas idiosincrasias, com os nossos defeitos e dos nossos pecados também. Mas, ó Deus, nós entendemos, aprendemos nesses dias, rememoramos o ensino da Tua Palavra de que a Tua graça triunfa sobre tudo isso. Verdade. E Te louvamos, ó Deus, pelas manifestações sempre abundantes, pelas manifestações superabundantes da Sua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós Te agradecemos, especialmente pela demonstração maior de graça que o Senhor teve para conosco, quando enviou o Seu Filho Jesus para dar a vida na cruz em nosso lugar, aquele lugar que era nosso, aquele lugar que nós merecíamos. O Senhor fez o justo tomar o lugar de nós injustos. Te agradecemos, ó Deus, e Te pedimos, continue fazendo com que nós entendamos a Tua Palavra e mais ainda, Senhor, coloca no nosso coração a correta disposição para cumprirmos, para vivermos segundo esta Sua Palavra, Pai. Amém. Muito obrigado, Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então, como é bom voltar para casa e descansar após um cansativo dia de trabalho. Agora não há mais essa questão por causa do home office, né? As pessoas não têm muito que deslocar, mas quando se fazia esse trajeto de casa ao trabalho, de trabalho para casa, voltar para casa para descansar é muito bom. Agora precisa de disciplina para você não se cansar demais fazendo de forma excessiva o trabalho em casa. Mas ainda tem alguns fazendo isso. E esses alguns, talvez, além do cansaço natural do trabalho, ainda tem a tensão. Com certeza. Nós temos visto crescer o número de casos relatados. Então, há essa tensão das pessoas de sair de casa para ir trabalhar, passar o dia nos seus afazeres de trabalho e voltar para casa. A sensação de alívio, né, eu creio, ainda maior. Chegar em casa, tirar aquela roupa, tomar aquele banho de álcool gel antes de entrar em casa direito, depois ir para o chuveiro, tomar um banho quente. De fato, é muito bom. Aliás, o Salmo, a palavra do Senhor em Provérbios, diz que é muito bom, né, ao homem, depois de um dia de trabalho, chegar em casa e ter aquela alegria do recesso no seu lar. Verdade. E é isso que nós... É uma das comparações com o descanso que a graça nos dá. Mas esse descanso é incomparavelmente menor do que o que nós temos no Senhor. Com certeza. Então esse banho revigorante, né? Receber o carinho das pessoas amadas do seu lar, que estão lhe aguardando com um abraço apertado, afetivo, um ambiente realmente de alegria, o ambiente do lar, é sempre muito bom. É uma sensação de termos cumprido a nossa missão naquele dia, é o desejo de recomeçar no dia seguinte. Esse é o cenário da vida cristã que nós tanto almejamos. Mas aqui nos sentimos às vezes como num deserto, sem água, exaustos. Essa foi a experiência de alguns servos do Senhor no passado e nós conhecemos muito bem aquela de Davi, registrada no Salmo 63, quando ele pede para ter uma comunhão com Deus, assim, ele deseja tanto ter comunhão com Deus, assim como a água, como a terra seca
deseja ter água para lhe saciar. Então essa é a experiência de alguns irmãos hoje, é a nossa experiência. Nesse mundo estão as lutas mais profundas, as crises mais exaustivas que nós enfrentamos, estão também as decepções mais amargas que nós experimentamos. Não temos como escapar disso. Nós não podemos esquecer que aqui nós temos grandes alegrias, que são, obviamente, incomparavelmente menores do que aquelas que estão reservadas para os santos de Deus. Nós temos lutas, temos decepções, temos angústias, e por mais que a gente queira evitá-las, elas se nos apresentam. E ainda que creiamos no Senhor, elas continuarão a se apresentar. Aliás, se apresentarão como laços do inimigo, como oposição de adversários. Quantos irmãos e irmãs ao longo da história têm enfrentado grandes dificuldades, e dificuldades que são aumentadas por causa da sua fé. Mas uma coisa é certa, a nossa morada aqui é transitória. Nós não temos aqui habitação permanente, nós caminhamos, somos aqui como peregrinos, como refugiados, como exilados, até que nós possamos chegar ao nosso lugar de descanso final. É verdade. E aqui, embora nós possamos conquistar e experimentar muitas coisas boas, coisas desejáveis, não é o fim da nossa satisfação. Isso a gente precisa ter muito, de forma criteriosa, assentado no nosso coração. Tudo aqui, como já foi dito, é passageiro, temporário. Aqui não é o lugar para descansarmos. Aqui nós lutamos, aqui nós sofremos, aqui nós adoecemos, aqui nós morremos. Não esqueçamos disso. Então precisamos descansar dessas crises e nos lembrarmos de que tudo que pelo aqui passamos neste mundo ainda não é o fim. Se ainda tivermos de enfrentar as piores lutas, de sofrer as dores mais terríveis, sejam físicas ou emocionais, se ainda tudo piorar daqui para frente, em termos de pandemia, e tivermos de ser perseguidos, maltratados, presos, torturados, até mortos, ainda não será o fim. Essa é uma consciência que nós precisamos sempre ter, não é, pastor? Na verdade, para o cristão, aquilo que parece o fim é o começo da sua glorificação. As lutas que nós enfrentamos aqui, muitas delas, algumas óbvias, são resultados de pecado, são consequências do pecado que, embora confessado e perdoado, ainda permanecem presentes. Já mencionamos isso aqui em estudos passados. Mas as lutas estão aí também para nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vai ser provada. E depois de provada, aprovada, e isso vai redundar em amadurecimento, vai resultar em crescimento na salvação. É verdade. Então, ainda assim, a morte não é o fim para o cristão. Ela é apenas a porta de entrada para casa, para onde nós estamos voltando. E quando estivermos à porta, nós experimentaremos aquele sentimento de que alguém que nos ama nos receberá em seus braços para aquele banho quente, revigorante, e para nos fazer lembrar de que toda a nossa luta valeu a pena e agora nós estamos protegidos das perdas deste mundo. Este é o fim para o qual caminhamos e esta é a esperança que está presente no nosso coração. Descanso, satisfação, momento de chegar diante do Senhor e Ele falar: muito bom, servo bom e fiel. Nas nossas muitas lutas aqui, muitas lágrimas, resta uma certeza para os que creem no Senhor Jesus, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Enquanto choramos, enquanto peregrinamos, enquanto nos cansamos, que é o nosso tema de hoje, nós temos certeza de que chegará o momento em que toda esta luta vai ter fim e nós então entraremos no gozo celeste. Aqueles que pensam que o gozo celeste é ficar numa nuvenzinha andando para lá e para cá. Não, mas será viver diante do Senhor, fazendo
tudo aquilo que o Senhor tem determinado desde o Éden para que nós façamos sem fadiga, Verdade. sem cansaço, com a certeza de que o fruto do nosso trabalho não será vão. Hoje, muito do que nós nos cansamos é angústia, sem saber se o resultado daquilo que nós estamos fazendo vai dar frutos. Mas na glória, tudo que nós fizermos dará frutos, porque será feito sob a bênção plena do Senhor. Verdade. Então a graça do Senhor é que nos consola, a graça é que nos fortalece para que enfrentemos nossas lutas diárias e nos preparemos para o encontro eterno com o Senhor. O nosso descanso é o Senhor. A graça de Deus triunfa sobre todas as nossas fraquezas, nossas precipitações e nossos erros também. A graça triunfa sobre a nossa autossuficiência, sobre a nossa soberba. A graça triunfa sobre a nossa história. A graça triunfa sobre a nossa humanidade, para nos conduzir finalmente ao nosso lugar, à nossa casa, que é o céu. A graça nos leva para o céu. Então o texto de hoje, Hebreus capítulo 4, vai nos ensinar sobre isso, não é mesmo, pastor? O que nos diz o texto nos versos de 1 a 5? Vamos ler? Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, portanto jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E outra vez, nesse mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então nós temos do versículo 3 ao versículo 5, nem todos eles aparece a palavra descanso. No 3, entramos no descanso. No 4, e descansou Deus. No 5, não entrarão no meu descanso. Então o tema central desses versículos é o descanso de Deus, o qual existe desde o sétimo dia da criação, conforme diz aí o versículo 4, que está combinando e nos lembrando de Gênesis 2, verso 2, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E é necessário que nós lembremos que esta carta foi escrita aos hebreus. Os hebreus tinham um cuidado muito grande com a questão do dia do descanso, muito mais do que nós cristãos hoje. O sábado para eles chegou a se tornar em laço e pedra de tropeço em muitas ocasiões, enquanto que nós hoje não temos o mesmo cuidado, digamos assim, a respeito do dia de descanso semanal, de dedicarmos um dia para o Senhor. E o que o salmista o que o escritor aos Hebreus está lembrando aos Hebreus, o que ele está lembrando é, por exemplo, que Deus instituiu um dia de descanso para tipificar o descanso que ele daria aos que nele creem. Isso é exemplificado, por exemplo, no Salmo de número 95, onde traz uma advertência aos hebreus que, por não crerem, não entraram no descanso do Senhor. E é isto que o escritor aqui está rememorando àqueles irmãos crentes já no Senhor, mas de origem hebraica. Deus tem um descanso preparado para os seus. Mas como fazer para experimentar esse descanso? É um descanso que é muito maior, que é muito mais eficiente do que simplesmente chegar em casa e colocar os pés sobre a cadeira, esticar a coluna e falar, agora eu vou descansar. É um descanso muito maior, muito melhor do que esse. Com certeza. Então, a entrada de Israel na Terra Prometida foi um passo importante com respeito à entrada do povo de Deus no descanso divino eterno. O cumprimento final da entrada do descanso de Deus irá ocorrer quando os cristãos
se encontrarem na nova criação que Cristo trará quando voltar. O versículo 3, pastor, nos diz exatamente o quê? Fala que aqueles que não creem não entrarão no descanso do Senhor. Olha o que diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Ou seja, para os crentes. Tal como disse: portanto, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, a ideia aqui é: aqueles que creem experimentarão o descanso que o Senhor preparou. Os que não creem, como os hebreus lá em Massá e Meribá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, aqueles que não creram não entraram no descanso do Senhor. Lembremos, eram 600 mil homens ao sair do Egito, homens adultos na idade de pegarem armas, ou seja, tinham homens mais novos, jovens e mais velhos, e eram 600 mil em idade de pegarem armas. Quantos entraram? Nós sabemos que apenas 2, porque creram no Senhor. Os demais foram todos deixados perecer no deserto. Então, a ideia aqui é: há um descanso. Talvez você esteja cansado. Tem descanso no Senhor. Exatamente. E é essa declaração muito forte, né? Não entrarão no meu descanso. E, na verdade, ele, como já foi lembrado, está citando o Salmo 95, verso 11, por causa do tema do descanso. Está citando. E no versículo 7, ele retornou ao Salmo 95, versículo 7, né? Nós vamos ver mais à frente. E ele retornou para enfatizar o fato de que essa advertência veio muito depois de Josué ter levado Israel para a terra de Canaã. Possuir Canaã, portanto, foi somente uma antecipação, não foi a realização final do descanso para o povo de Deus. E aí chegamos ao verso 7. É interessante que Davi é conhecido como homem de lutas, ou seja, estava em Canaã, era rei na Palestina, era rei em Israel, mas não descansava. Versos 7. Determina outra vez certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Interessante a expressão que aparece aí, não é, pastor? Muito tempo depois, ao se referir ao Salmo 95, como estamos lembrando, versos 7 e 8, o autor observou a advertência de Davi de que a dureza do coração resultaria em aquela geração, aquele povo, ser impedido de entrar no descanso de Deus. Daí os versículos 4, aliás, o versículo 3 do capítulo 4, né? Se levarmos em consideração que Davi vem aproximadamente 450 a 500 anos depois, nós temos 14 gerações. 14 gerações desde Josué até Davi. E depois dessas 14 gerações de domínio da terra, de domínio de Canaã, ainda assim Davi diz: o descanso não chegou. O verdadeiro descanso não chegou. É como se Canaã fosse um pequeno poço, um pequeno oásis no deserto, enquanto eles faziam a travessia. Canaã, a Jerusalém celestial, o descanso eterno, o descanso celeste, ainda não chegou. Interessante, né? Não chegou ainda. Interessante que no verso 7 a expressão é hoje, né? Hoje. Hoje. Os leitores já tinham aprendido que viviam num tempo chamado hoje. Isso já vem sendo dito desde o capítulo 3 da carta aos Hebreus, no verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o autor usou esse termo de um modo incisivo, e ele corresponde aproximadamente à noção de o dia do Senhor. Quando nós estudamos estas questões, eu fico pensando em duas situações. Primeiro é que o amanhã não existe. Existe o hoje, você não sabe, eu não sei se nós teremos um amanhã. Podemos não estar aqui, estar vivos amanhã. O Senhor pode voltar hoje, ou seja, nós não temos o dia de amanhã, embora entremos no amanhã eterno, no melhor de todos os amanhãs. Mas, então, a primeira coisa que me lembra é: o amanhã não existe.
O que existe para nós tomarmos decisões e fazermos as coisas é hoje. O ontem também não existe. Existiu, mas não existe mais. O tempo da salvação é hoje. Mas também é óbvio que o salmista faz questão de lembrar, e mais tarde os evangelistas vão lembrar, é que nós vivemos no grande dia que o Senhor tem preparado para nossa redenção. Vai chegar um dia que este hoje de salvação vai passar, está lá no livro de Provérbios. Vai chegar um dia que as pessoas vão buscar a Deus e Ele não vai se deixar achar. Que vão clamar e o Senhor, vendo a desgraça daqueles que foram convidados por Ele, lá em Isaías, capítulo 1, capítulo 55, as pessoas clamarão e Ele vai dizer, eu vou me rir da sua desgraça, porque eu chamei e você não quis ouvir. Então o tempo é hoje. Nós não devemos deixar para entrar no descanso de Deus amanhã. Verdade. É hoje. Então, se o dia e o tempo é hoje, que é considerado o dia do Senhor, um dia em que não haverá mais tempo para adiar uma resposta à misericórdia de Deus por causa do julgamento iminente. Os cristãos, então, desde o tempo de Cristo, vivem durante um período que pede por uma decisão. E o período é hoje, porque o presente período inclui o dia do juízo, o período no qual o castigo e a bênção de Deus começaram a ser dispensados. Chegamos no verso 10, por favor, pastor. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Olha a expressão, ele mesmo descansou de suas obras. Isso provavelmente não se refere à conversão, em cuja ocorrência nós trocamos a confiança nas nossas próprias obras pela confiança na obra concluída de Cristo. A comparação com o fato de Deus ter descansado de suas obras, de organizar o mundo primevo e caótico, indica que se trata de um descanso de executar boas obras na nossa luta contra o pecado. Então, esse descanso vem somente com a nossa libertação final do sofrimento, da provação e do esforço, como nos diz o verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui nós temos duas palavras que são, na nossa tradução, são traduzidas por descanso ou por repouso. Existem dois conceitos que são colocados aqui. O escritor original fez questão de fazer este uso dessas duas palavras, que para nós, na nossa tradução, se perde um pouquinho. Por exemplo, o escritor ele usa a palavra sabatismos, no sentido de descansar dos trabalhos e dos problemas, que nós temos constantemente. Mas ele usa também catapauses, que significa aquele descanso que de fato regenera o nosso corpo. Um é passageiro, o outro é eterno. Enquanto o catapauses é aquele que a gente vai ter aqui, a palavra sabatismos aponta para aquele descanso final no Senhor. De maneira que as pessoas estão buscando muito o descanso do lazer e esquecendo do descanso no Senhor. E é esse o sentido que o escritor faz questão de lembrar aqui e que muitos leem esse texto e não conseguem entender. De que descanso o escritor aos Hebreus está falando? Do descanso no Senhor, queridos. Porque o descanso físico qualquer homem crente ou incrédulo pode obter. Mas o descanso verdadeiro no Senhor, esses são aqueles que creem, como já foi dito antes a respeito de Josué e Caleb. Eu fiquei pensando aqui num livro que escreve o J. Packer, né? Religião, Vida Mansa, que é aqueles que querem viver nessa expectativa, só de um final de semana e de descanso de férias e assim por diante. Mas aqui estamos falando da libertação final do sofrimento, da provação e do esforço, no retorno de Cristo. Aqueles que morrem no Senhor, diz a palavra de Deus, descansam das suas fadigas, conforme Apocalipse 14, 13. Aí chegamos para o final dos versículos 14 a 16. Me permita só fazer uma observação.
ela é histórica, é conhecida de todos. Nós temos a história de um homem que buscava, através dos seus esforços, né, um certo refrigério para a sua alma e se esforçava mais do que todos os demais, até que ele entendeu que deveria descansar das suas obras, parar de se esforçar para descansar. Interessante esse contraste, né? Lutero se esforçava em busca de descanso, até que ele parou de se esforçar e descansou no Senhor. E nem estamos falando da morte, estamos falando da sua conversão, quando ele entendeu que, crendo no Senhor, confiando no Senhor, vivendo por fé, ele não precisava mais de esforçar-se para alcançar a salvação. Precisava, sim, praticar obras dignas de arrependimento. E fazendo ainda esse jogo de palavra com a questão do descanso, né? Tem crente tão descansado, mas tão descansado, que espera o fim de semana para alguém explicar a Bíblia para ele. Não é esse o descanso que o Senhor está falando, queridos. Está falando de você confiar no Senhor. E durante a semana você se alimentar da palavra de Deus também. Esse é o descanso que ele está falando, de viver uma vida de confiança no Senhor, até que ele lhe deu o descanso sabático final. E aí vem o verso 14, que nos diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Então, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Os sacerdotes que levavam, já vimos isso quando estudamos sobre a graça triunfa sobre os nossos sofrimentos, somente aqui repassando ligeiramente. Os sacerdotes, eles levavam a arca, eles conduziram o povo para dentro da terra prometida, conforme Josué 3. Cristo é o sumo sacerdote, levou o seu povo ao descanso celestial. Aí vem o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, todavia, sem pecado. Aqui tem duas negações. Não temos, não possa. É a dupla negação, que serve para destacar a desmedida compaixão de Cristo. Ele diz que é compadecer-se. Aqui, essa ideia é uma forte empatia, um desejo forte do Senhor de aspecto maternal pelas pessoas. Ele diz que ele se compadece em todas as coisas, pela vida inteira. Jesus foi tentado de todos os modos, como o homem é tentado, mas sem pecado, termina o versículo 15 dizendo: as tentações de Cristo não o levaram a pecar. Alguns talvez imaginem que outro pecador como nós possa se compadecer mais. Todavia, precisamos lembrar, Cristo suportou a tentação em medida bem maior do que qualquer pecador, porque caímos sem demorar, mas com Ele o maligno usou de todos os meios possíveis e mesmo assim fracassou. Chegamos ao verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aí estamos à luz da prescrutadora e reveladora palavra de Deus, esta palavra que expõe todas as insuficiências e a pecaminosidade dos pecadores. O autor encoraja os seus leitores a que se aproximem confiadamente junto ao trono da graça. O termo grego para confiadamente denota franqueza e liberdade. O julgamento pela palavra de Deus não é a resposta final, porque ainda há a perspectiva do verdadeiro descanso. Cheguemos ao contexto agora. É interessante nós notarmos que quando o texto fala da entrada de Jesus no santuário, ele entra como o primeiro, aquele que tem primazia e autoridade. Quando nós somos chamados a nos aproximar, é como suplicantes. A ideia aqui é de que Ele é o autor da graça e nós precisamos da graça. Esse jogo de palavras aqui, o escritor aos Hebreus tem uma série de expressões que são maravilhosas, que a gente precisa nos aprofundar um pouco. Mas ele faz esta colocação, que o Senhor Jesus, ele entra rasgando o caminho. Nós entramos pelo caminho que ele abriu. Ele entra como príncipe, com direito
nós entramos como suplicantes, necessitados dessa demonstração de graça. Então nós temos estas ideias todas presentes aqui no texto para nos lembrar que é a graça dele e não os nossos méritos que vão nos fazer entrar no descanso. Exatamente. Então, quando chegamos ao capítulo 4 dos Hebreus está nos falando sobre esse descanso aqui no capítulo 4. A nossa vida neste mundo deve ser uma busca constante pelo caminho de volta para casa, como aquele conto de fadas que muitos devem conhecer, no qual a personagem joga no chão migalhas de pão para marcar o caminho de volta. A palavra do Senhor apresenta as suas promessas de nos manter seguros até ao fim, que são as marcas do nosso caminho. História de João e Maria, né? Só que na história de João e Maria, os bichinhos tiravam os pãezinhos lá. Na revelação bíblica, embora o inimigo tente, embora os adversários tentem fazer com que nós não percebamos ou nos percamos no caminho, isso aí é através de tempestades, assaltos, doenças, né, morte, opressão, angústias e etc., todos esses obstáculos são inferiores à segurança que a bússola da palavra de Deus nos dá. João e Maria não tinham bússola, não tinham mapa. Nós temos. Nós temos um mapa seguro. Nós temos uma bússola infalível e mais ainda, nós temos o sol da justiça a brilhar para que nós olhemos para ele confiadamente e não tiremos os olhos. O grande problema talvez de muitos que venham a fraquejar na fé é que tiram os olhos do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e esses não entram no descanso. Exatamente. Então, já nos está claramente advertido. Não devemos nos perder no caminho que nos leva de volta para casa. O que temos que fazer? Nós temos que enfrentar, e nós certamente enfrentaremos as mais terríveis pressões para sairmos desse caminho. Já foram nos lembrados aí quais são essas pressões. Tempestades, assaltos, doenças. A Covid-19 pode ser um grande empecilho para muita gente. Nós enfrentamos nossa carne pecaminosa, que também é um empecilho, e o grande inimigo, Satanás. Nós enfrentaremos a própria morte, mas isso nunca deve nos fazer desviar do caminho. Me ocorreu aqui, reverendo, alguns dias atrás nós tivemos um debate com alguns pastores de uma outra denominação, e se Deus quiser em breve um texto vai ficar disponível para os irmãos, e nesse debate nós chegamos a uma constatação. O texto que a gente vem meditando fala de dificuldades que temos que enfrentar no caminho, de fato, tempestades, assalto, doença, violência, desemprego, pandemia, dificuldades econômicas, mas nós teremos talvez que enfrentar uma difícil situação dentro de alguns meses, que me permita a redundância, mas que eu chamo de excesso de descanso. Me faz lembrar os judeus que foram para o exílio. Quando os judeus foram para o exílio nos primeiros dias, eles estavam angustiados, eles não queriam se casar, não queriam trabalhar. Tinha gente que dizia, os falsos profetas diziam que o exílio seria rápido e eles voltariam logo, então tinham aquela angústia. Mas depois que eles entendem por revelação divina que o exílio demoraria, eles casam-se, eles começam a cuidar dos seus empregos, dos seus trabalhos, etc. Resultado é que a grande maioria dos judeus que estavam em Babilônia não quiseram retornar para Jerusalém. O excesso de descanso, eles se acomodaram, e se acomodaram porque tiveram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego como liderança, e aí teve uma certa tranquilidade de vida. Tiveram uma rainha e um primeiro-ministro, Mordecai e Esther. Tiveram, enfim, Esdras e Neemias, especialmente Neemias. Então eles tinham um certo relativo conforto, cidades fortificadas, cidadela de prazeres como era Suzã, e preferiam ficar no descanso terreno. Descanso terreno é deserto, é lugar de morte, é armadilha. Vamos lembrar disso, às vezes a gente olha só para a dificuldade, né? Mas o descanso pode ser um problema gravíssimo para os cristãos. Vão preferir ficar em casa assistindo lives do que voltarem para a casa do Senhor para congregar junto com os demais santos quando esse período de reclusão passar. Verdade. Talvez nós enfrentemos crises muito profundas
façamos escolhas difíceis, tomemos decisões precipitadas, como fez Jefté, que vivimos semana passada. Talvez tenhamos de lidar com problemas familiares, com a inveja de irmãos, como foi o caso de José. Talvez tenhamos de lidar com a incredulidade, como alguns dos israelitas, que mesmo vendo a ação poderosa de Deus, não confiaram nele. O autor dos Hebreus nos mostra que a graça triunfa sobre a nossa história e sobre nossas lutas. O nosso texto básico de hoje apresenta, em Hebreus 4, de 1 a 16, pelo menos 3 razões para não nos desviarmos e nos esforçarmos para entrar no descanso eterno. Então, vamos partir para o que podemos aprender nesse texto e nessa manhã sobre a graça triunfa sobre o nosso cansaço. Qual é a primeira lição? Em primeiro lugar, a graça triunfa no modo como o Evangelho nos foi anunciado. Sabemos que Cristo veio a este mundo para nos salvar. Ele diz isso. Ele foi anunciado, pré-anunciado, em Salmos tem uma série de revelações a respeito disso, e veio para nos salvar, para que nós possamos então entrar no descanso celeste. Se olharmos para a mensagem do Antigo Testamento desde Gênesis, desde a criação, toda ela aponta para aquele que viria para reunir um povo exclusivamente seu, para manifestar a sua glória eterna em todo o universo e, obviamente, na vida daqueles que nele creem. Então, quando nós cremos no Evangelho, a porta da casa de Deus, a porta da casa pela qual nós ansiamos, ela se abre, porque o Senhor fez isso. Nem é preciso a gente chegar e tentar arrombá-la, ela se abre assim que nós ouvimos a voz do bom pastor chamando. Ele abre a porta para as suas ovelhas, o Senhor Jesus vai dizer isso, ele fala isso, né? Ele está do lado de dentro, ele é a porta e nos chama para entrarmos por essa porta que está aberta. Portanto, ao caminharmos até esta casa celeste, sabemos que aquele que nos espera já tem registrado o nosso nome no seu grande livro da vida. Nosso nome já está lá. Ele nos chama pelo nosso nome, de modo que a gente não precisa chegar na entrada e pedir, por favor, nos deixe entrar. Aliás, aqueles que pedirem para entrar no dia do descanso serão como as virgens nécias, não entrarão. Verdade. Então a porta está aberta, lembre disso. Aberta para quem? Para aqueles que foram chamados por Deus para serem seus filhos. Está lembrado aqui no versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então o que devemos fazer é crer no Evangelho, o Evangelho que nos foi pregado. Nós não devemos desprezar essa voz. Aqueles que ouvem a pregação da palavra de Deus todo dia devem se render à misericórdia e à graça sublime com as quais foram alcançados. Aqueles que rejeitam essa voz do doce evangelho da graça, a palavra de Deus é clara, não entrarão no descanso. É assim que diz o verso 6, né, pastor? E aí não há esforço que dê jeito. No verso 6 é dito, visto pois que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, ou seja, ouviram o Senhor dizendo que daria aquela terra para eles, mas ainda assim não creram. Há muitos que, mesmo tendo uma vida religiosa, vão passar uma vida sem sentido, vão experimentar as crises que este mundo proporciona e no final ainda continuarão a sofrer as crises, as dores lancinantes no inferno, no lago de fogo e enxofre, que foi preparado, alguns pensam que é um lugar que Satanás reina, foi preparado para tormento de Satanás, para tormento dos seus anjos e para tormento de todos aqueles que rejeitam a voz do bom pastor, que preferem continuar ouvindo a voz da serpente. Preferem a voz daquele que veio para matar, roubar e destruir, ao invés de ouvir a voz do bom pastor que veio para dar sua própria vida pelas suas ovelhas. Então, queridos, ao ouvir a doce voz do Evangelho, que diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. Vinde a mim, você que tem fome e sede, o chamado para satisfação espiritual,
não endureça o seu coração, como os israelitas fizeram em Massá e Meribá no deserto. Lembre-se, Cristo inaugurou o descanso eterno para todos quantos o amam de verdade, para aqueles que ouvem a sua voz. E Ele ainda, Pedro vai dizer isso, né? Ainda permite um tempo, ainda há um tempo para que você se aninhe em seus braços amorosos. Verdade. Vamos para a segunda lição. A primeira, a graça triunfa no modo como o Evangelho nos foi anunciado. A segunda, boa e grande lição, é de que a graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa ou absolve. Nós sabemos por meio da palavra de Deus o que é pecado e o que não é. Sabemos o que agrada a Deus ou não. A palavra nos mostra o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Ela é capaz, sim, de restaurar a nossa alma, de nos converter. Ela nos mostra o foco de todas as coisas, ou seja, glorificar a Deus. Ela nos aponta o fim dos ímpios e a restauração e a vida eterna dos crentes. Ela, a palavra de Deus, nos mostra os santos glorificados nos céus e atesta a vitória final do povo de Deus, a igreja, sobre o mundo, sobre Satanás e sobre o pecado. Uma certeza que nós temos é que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. A mesma palavra que fala abundantemente da graça de Deus, também fala da ira de Deus, da condenação sobre os pecados. Ela mostra promessas de restauração, mas mostra também promessas de condenação. Ela mostra que os justos viverão em glória celeste, mas também aponta o que acontecerá com aqueles que permanecerem com seus corações endurecidos em seus pecados, rejeitando o Evangelho do Senhor. Mostra o que vai acontecer com aqueles que aceitam ao Senhor e se curvam diante da sua majestade, mas também mostra que muitos serão obrigados a se curvarem. É interessante, todo joelho se dobrará. Eu espero que o Senhor seja para louvor e não para receber castigo. A pergunta que se nos impõe, reverendo, é como uma pessoa pode escapar do julgamento de Deus, sendo que ela recebeu todas as instruções para escapar desse julgamento. Como? Pois então, essa pergunta é séria, não é? Ninguém há que possa se esquivar da revelação, da verdade, da palavra de Deus. Ninguém. Ela é o espelho no qual nos vemos todos os dias. Vemos nossas rugas, nossas imperfeições. Ela diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Ela diz que os homens rejeitaram Cristo e por isso não conhecem o caminho da paz. É dito pelo apóstolo Paulo no capítulo 3, verso 17 da carta aos Romanos. É ela quem nos mostra que nós somos pecadores e nós só temos um caminho para a vida. E esse caminho é Jesus, que disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ela nos diz que sem Cristo nada podemos fazer. João capítulo 15, verso 5. Então ela diz que em pecado nós estamos condenados à morte e ao inferno. E que não há nada que possamos fazer por nossas próprias forças. Portanto, se desejarmos entrar em nossa casa no descanso, jamais podemos desprezar a palavra de Deus e o que ela diz sobre nós, sobre o pecado, sobre Cristo e sobre o caminho para a eternidade. Chegamos então à boa e terceira lição. A graça triunfa no plano de Deus de fazer Cristo nos abrir o caminho. Já mencionamos que ele entra como aquele que tem direitos, o sumo sacerdote que tem pleno direito de entrar no santuário. Devemos guardar em nosso coração a certeza de que Cristo rasgou, ele não afastou, ele rasgou definitivamente o véu de cima a baixo, para que nós, após ele, pudéssemos entrar sem quaisquer outras exigências, basta que seja após ele.
O acesso é livre para aqueles que têm a marca de Cristo, que creem em Cristo, porque Ele é o grande sumo sacerdote, né? É o mega, é aquele perfeito sumo sacerdote. E o crente não precisa mais de outros sacerdotes. E nem Cristo precisa ficar entrando várias e várias vezes no santuário como os sacerdotes antigos entraram. Ele entrou de uma vez por todas para nos purificar dos pecados. Exatamente. Porque Ele fez isso, né, para que nós tenhamos garantias eternas. Já que Ele fez de uma vez por todas, não resta mais sacrifícios, nem dele, nem de animais, nem nossos. Verdade. Então, quando a graça triunfa no plano de Deus de fazer Cristo nos abrir o caminho, você tem que sempre analisar, você está em Cristo? Porque se está em Cristo, você é nova criatura, você tem reservada a sua salvação para ser revelada no último dia. Se você está em Cristo, você também precisa manter a sua convicção firme e inabalável de que o único caminho para o céu é Jesus e a sua obra. Cristo tomou o nosso lugar neste mundo para que pudéssemos estar no lugar dele, com ele, em glória nos céus. Ele veio e sofreu o que todos nós sofremos. Sofreu dor, perseguição, angústia, sofrimentos e morte, para que pudéssemos saber que o nosso representante é absolutamente real e que não fala apenas de modo teórico sobre as coisas, mas a experimentou na prática, a fim de nos representar completamente perante o Pai. Quando nós falamos das nossas dores, angústias, perseguições, sofrimentos e até a morte, nós estamos falando de experiências que o nosso sumo sacerdote conhece. A diferença óbvia é que nós experimentamos essas coisas com a fraqueza do pecado. Ele venceu todas essas coisas, inclusive venceu o próprio pecado e a morte. Então, em Cristo, pela ousadia dele, né, pela maneira como ele entrou no Santo dos Santos, nós podemos também entrar no descanso. Em Cristo nós podemos voltar para casa, Ele é o caminho. Por nós mesmos, lembre-se disso, por você, pelos seus méritos, pelos seus esforços, pela sua religiosidade, pela sua tradição familiar, pelos seus bens, por tudo que você tem, a sua tentativa vai resultar em vergonhoso fracasso. Aliás, a gente não deveria nem tentar, deveria nem pensar em voltar, porque voltaremos sujos, carregados de pecado. Nós precisamos voltar confiados na graça de Cristo. Voltamos porque somos convidados por Ele. Ele manda que os seus servos vão nos procurar nas vielas, nos becos, caídos, cegos, rotos, aleijados, né? E Ele nos receberá à porta da eternidade, com novas vestes. As nossas vestes estavam sujas e rotas, rasgadas. Ele vai nos dar novas vestes, para que nós entremos e celebremos com Ele na glória eterna do céu. Então, a mensagem aos Hebreus no verso 16 é: já que Cristo fez isso, chega de medo, chega de vergonha. Eu fiz coisas que ninguém mais pode nos perdoar. Toda injustiça é perdoada em Cristo. Cheguemos confiadamente junto ao trono da graça, porque vamos receber misericórdia e acharemos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode escolher entre buscar a graça de Deus ou tentar justificar-se. Eu, particularmente, eu prefiro me aproximar do Senhor confiado na graça de Cristo. Exatamente. Vamos partir para a nossa conclusão, nos lembrando que nós não devemos nos desviar do caminho da verdade por cansar de servir a Deus, por pensar que não vale mais a pena em razão das pressões deste mundo. Nós devemos nos esforçar para entrar em casa, no nosso descanso, porque essa grande salvação nos foi anunciada no Evangelho de modo especial, porque as Escrituras são capazes de discernir nosso coração, de revelar nossos pecados e nossa salvação. E porque Cristo entrou no descanso e nos preparou lugar e quer que nós estejamos com Ele. Qual é a aplicação disso, pastor? Quantas vezes as pessoas pensam em desistir da caminhada cristã?
Há aqueles que desistem porque estão satisfeitos com o que alcançaram no mundo. Há aqueles que desistem porque não conseguem se satisfazer com as coisas do mundo. De certa maneira, né, existem diversas situações, mas sempre tem pessoas pensando em desistir. Pergunte para você mesmo, vale a pena? Lembre em quais situações esse sentimento de desânimo, de vontade de desistir veio ao seu coração. Talvez tenha vindo justamente naqueles momentos em que você, enfrentando dificuldades, se deixou de buscar a presença do Senhor, se afastou e de repente percebeu que o desânimo tomou conta de você. Se isso aconteceu com você, tente se lembrar onde foi para recomeçar. E se não aconteceu com você, tente se lembrar de alguém próximo de você que enfrentou situações como essa. Ore ao Senhor, se não por você, por aquele que está enfrentando situações de desânimo, para que haja um reconhecimento do modo como a graça de Cristo triunfa sobre as fraquezas e faz novas criaturas. Há muitos anos um texto bíblico foi anotado para mim, e o texto fala que o Senhor faz uma matemática extraordinária que nenhum físico, mesmo mais avançado, consegue fazer. Ele pega o nada, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E quem estava prostrado anda, corre e voa, está no profeta Isaías. Então, se você está cansado, desanimado, se você não consegue mais nem se levantar, lembre-se que o Senhor, confie nele, porque o Senhor é capaz de tomar o seu nada e multiplicar e fazer muito mais do que você vê outros possuindo. Mas para isso você precisa descansar no Senhor. Exatamente. Então nós vamos cantar agora, hino 156, Confiança em Deus, hino da Catharine von Schegel. Esse hino foi composto por esta irmã, que era membro da Igreja Luterana na Alemanha. Ela compôs esse hino a partir de sua meditação no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa, ó alma, eis o Senhor ao lado. 156. Louvemos a Deus. Descansa, eis o Senhor ao lado, paz vem te leva e sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. Prossegue, ó amigo celestial, protegerá teus braços no espinhal. Prossegue, ó o trilho é estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora, Deus, o teu futuro, e o que é mistério há de acabar sem fim. Confia ainda calma o vento e o mar feroz.
paz, o céu de amor. A oração do Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. À noite, às 18h30, estaremos aqui transmitindo mais uma vez a Palavra de Deus e você acompanhando conosco. Deus te abençoe. Até mais tarde, lembrando que o pregador será o reverendo Weber Milhomens. Deus nos abençoe a todos.